E a gente vai começar analisando uma atitude da deputada federal Rosana Vale, do PL, que votou contra a reforma tributária. Aliás, o governador Tarcísio de Freitas reuniu a bancada paulista e pediu voto a favor da reforma tributária. A Rosana Vale votou contra. Ela disse que a razão desse voto foi a perda que a reforma tributária traria para Santos de 750 milhões de reais, embora as alíquotas dos impostos ainda não estejam definidas, e ela continua, apesar de desmentida por vários economistas, por vários tributaristas, ela continua batendo nessa tecla. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde, Paulo. É mais ou menos como aquela pessoa que diz assim, eu gostei dessa mesa porque ela é amarela. Mas ela não é amarela, ela é azul. Não, mas eu gostei porque é amarela. A deputada Rosana Vale contratou uma assessoria de uma pessoa que tem feito uso de redes sociais para ofender, inclusive me ofender, não conseguiu dormir na pia. Porque o cara chega até o ponto de perder a noção, de questionar, que não sabe como é que eu passei no exame de ordem. Não vou nem dar a resposta. Vamos explicar um pouquinho a reforma tributária para que as pessoas vejam o quanto o desespero leva uma pessoa despreparada e mal assessorada, e os assessores só querem ganhar dinheiro vendendo coisas absurdas, falarem as bobagens que falam. Com a reforma tributária, o ISS não existe mais e o ICMS não existe mais. Se o telespectador entendeu, aí ele fala assim, mas como é que eu vou perder 750 milhões de um imposto que não vai existir mais? Pois é exatamente isso. Se tem usado a expressão IVA, Imposto sobre Valor Agregado, erroneamente, IVA é o nome que este tipo de imposto tem na Europa. No Brasil ele se chamará IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Ele substitui o ICMS e o ISS. E a reforma tributária foi festejada porque acaba com uma loucura que existe no Brasil, porque é muito difícil você separar bens de serviços. Uma explicação e um exemplo que todo mundo que está vendo o programa vai poder entender. Quando você chega num restaurante e pede um prato, neste prato tem toda a matéria-prima, a carne, o arroz, o feijão, a batata, o peixe, a ave, e tem o valor agregado, que é o serviço. E para você que nunca teve um restaurante, o comerciante ele tem que fazer pós-graduação para pagar imposto. Porque ele é contribuinte de ICMS e é contribuinte de ISS. E vocês não fazem ideia das fórmulas malucas que existem para se calcular quais as proporções de cada imposto num prato que você pede num restaurante. Com o IBS, acabou isso. Ele vai ser, por que se chama valor agregado na Europa? Porque lá ele é mais abrangente que no Brasil. Porque lá ele inclui o que aqui é o IOF, ele inclui o IPI, ele inclui tudo. Ele vai de produção, circulação, transporte, custo financeiro, ele envolve tudo, por isso chama imposto sobre valor agregado. No Brasil separaram, tanto que o IPI ficou num outro imposto federal separado. Na minha opinião, um erro, mas não fere aquilo que a reforma tributária tem de mais importante, que é a simplificação do sistema tributário. Dito isso, vamos tentar entender o que o gênio que assessora a ilustre deputada falou. Santos fica com 100% do ISS e vai ficar só com 25%. Não sei de onde tirou os 25%, porque isso vai ser definido em lei complementar. Só que, na verdade, o artigo que ele diz que ninguém sabe ler, só ele,
não fala que é 25% do ISS, é 25% do IBS, o novo imposto que vai juntar ICMS com ISS. Dito isso, fica a questão. Uai, se o texto legal não fala ISS, por que ela fala de ISS? Pois é, também pergunto isso. O IBS, é preciso perguntar o seguinte. O IBS, que substitui o ICMS e o ISS, vai ser incidente e vai pertencer à cidade onde se dá a operação comercial, ou seja, na cidade de consumo. Se a gente voltar, o ICMS já era assim, as regras mudaram. E aí a gente entende o seguinte, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, o ICMS era incidente na cidade onde era produzida a mercadoria. Não à toa, o maior orçamento da nossa região era da cidade de Cubatão, por causa do parque industrial petroquímico. Quando houve a mudança e o ICMS passou a ser incidente na cidade onde ele tinha sido, onde a operação se deu, ou seja, onde ele foi consumido, onde houve o consumo, a arrecadação de Cubatão despencou. Justamente por causa disso. Cidades industriais perderam em detrimento de cidades que eram consumidoras. A única cidade que não perdeu nada foi São Paulo, porque São Paulo produz, comercializa e consome. É uma cidade que se basta. Tirando o resto, não. Agora, imaginem que isso que foi falado fosse verdade, nenhum prefeito teria permitido que o seu deputado federal votasse a favor da reforma tributária, Paulo. Porque 100% dos municípios iam perder. Não. Cada cidade vai ficar com 25% do IBS. Que é, isso, vejam bem, eu vou repetir, não está definido que é 25%. Vai ser a lei complementar do IBS que substituirá a lei complementar do ICMS que vai definir. E ela vai ser votada até o fim de 2024. Então não sei quem é o adivinho que disse para ela que ia ficar em 25%. Mas 25% do IBS é mais do que 100% do ISS. Por quê? Porque é 25% da soma do ICMS que é consumido na cidade com o ISS. Então vejam que em nenhum tipo de leitura que eu faça do texto da reforma tributária está escrito que Santos vai ficar com 25% do ISS e acabou. Porque quando você ouve ela falando, não, Santos vai ficar sem, porque Santos vive do ISS. Santos só tem duas fontes de receita, o IPTU e o ISS. Meu Deus! Eu falei aqui um problema de assessoria. Não é possível. Tudo bem, ela é jornalista, ela não é obrigada a conhecer economia, conhecer direito. É lógico que não. Mas uma deputada que gasta tanto dinheiro no gabinete, como ela gasta, conforme notícia publicada na imprensa, contrata assessores melhores, contrata um assessor técnico que saiba o que escreve, que saiba o que fala e que explique que a arrecadação de um município não é única e exclusivamente a renda do IPTU com o ISS. Não é. Em nenhum momento eu ofendi alguém durante as minhas falas e eu vi um ataque covarde ao Chagas, que é uma pessoa amabilíssima e de capacidade reconhecida por todo mundo nesta cidade. O Chagas deu uma aula sobre o que vai ser a reforma tributária. Eu acho que a ignorância tem que ter limites, a falta de ética tem que ter limites, a falta de educação tem que ter limites. Até onde pode ir um ser humano para defender o dinheiro que arranca de políticos? Paga quem quer, mas não ofenda pessoas que são profissionais respeitados, éticos, à toa. Falar que não sabe por que eu passei no exame, como é que eu passei no exame de ordem, não tem problema, pode falar o que você quiser. Eu tenho 28 anos de advocacia, eu não preciso te provar nada. Agora, falar do Chagas foi uma covardia. Faça isso não. Faça isso não, porque eu tenho uma tendência a ter tolerância zero com falta de educação.